Certo. E você fala em uma das suas pesquisas sobre uma mudança de era de uma sociedade do eu não sei, que passou para a sociedade do eu sei e posteriormente para a sociedade do eu sou. Você pode desenvolver para a gente todo esse conceito, por favor, Alexandre? Claro, Keila, vai ser um prazer. Esse é o conceito, inclusive, que eu apresentei na semana passada num dos seminários aqui na Universidade de Coimbra. Só fazer uma correção, que eu não estou em Coimbra agora, estou em Lisboa, mas eu apresentei aqui na semana passada. Esse Certo. conceito, essas terminologias eu estou desenvolvendo, mas esse conceito ele já existe, ele não é exatamente meu, é de vários pesquisadores. A sociedade do eu não sei seria como nós estávamos dizendo. Nós vivemos a maior parte do tempo de existência da nossa espécie não sabendo, né? Então, como eu não sabia o que era Sol, eu dava um nome de um deus para o Sol. Eu não sabia como o mar funcionava, eu dava o nome de um deus que comandava o mar. E assim nós tivemos todas as crenças politeístas, né, de origem animista. No momento em que nós criamos a agricultura, nós precisamos modificar as nossas crenças. Até porque nós passamos a ter, por exemplo, com a pecuária, nós passamos a ter um relacionamento desigual com os animais. Nós passamos a escravizar os animais. Então nós fomos abdicando das crenças animistas e buscando centralizar os deuses até chegarmos no monoteísmo. Ou seja, nós tínhamos um único Deus que, de certa forma, comandava tudo. Ainda assim, esse Deus, ele estava atrelado à sociedade do eu não sei, porque nós simplesmente utilizávamos ele como a causa primeira para tudo. Ele explicava todas as coisas que nós não sabíamos. Isso vai se desenvolvendo até nós chegarmos no surgimento do método científico, que, numa perspectiva mais moderna, teria surgido junto aos árabes, através da descoberta da ótica, isso estou falando aí em torno do ano 900 ao ano 1000, e numa perspectiva mais eurocêntrica, nós teríamos descoberto o método científico já mais com René Descartes, ou com o próprio Galileu, com o próprio Newton, ou seja, muito mais moderno. Eu acho que isso já não importa tanto se é uma perspectiva mais eurocêntrica ou mais mundial, mais global. De qualquer forma, o método científico ele nos permitiu começar a acumular conhecimento sem nós termos que nos voltar para essa causa primeira. Então, nós começamos a entender que os fenômenos naturais aconteciam com causas e consequências naturais, que não existia uma causa primeira ligada a algum tipo de deidade. E nós passamos a acumular esse conhecimento. Isso nos levou às grandes navegações, à colonização de outros continentes, à criação, por exemplo, da prensa tipográfica pelo Johannes Gutenberg, que, por sua vez, permitiu, né, o crescimento exponencial do conhecimento através da impressão de livros. E, como Newton dizia, né, todo o conhecimento foi sendo gerado em cima dos ombros dos gigantes, um gigante subindo em cima de um gigante. Isso nos leva à mentalidade da Revolução Industrial, a mentalidade do iluminismo, ou seja, a sociedade das luzes, a sociedade do saber, e a uma busca de explicações racionais para os fenômenos. Nós fomos, como o Nietzsche dizia, né, gradualmente nós fomos matando Deus. Não necessariamente precisamos nos tornar ateus, mas passamos a entender que, sim, é possível você gerar energia e eletricidade, usar a eletricidade para isso, você pode gerar energia a vapor, você pode criar antibióticos, você pode criar vacinas. Tudo isso é fruto do iluminismo e da nossa idade moderna. Isso é o que eu chamo da passagem da sociedade do eu não sei para a sociedade do eu sei. Éramos uma sociedade em que valorizava muito o saber, o conhecimento. E o conhecimento ele tinha valor em si, ou seja, em resolver problemas que eram muito importantes para nós. E, de certa forma, isso vai, pelo menos, aí até os anos 50, por exemplo, quando nós tivemos a possibilidade de fazer com que ocorresse a emancipação feminina, as mulheres, nos anos 50, elas passam a ter acesso, principalmente nos países de primeiro mundo, acesso a vários eletrodomésticos, né, podendo passar a trabalhar fora junto com as suas lutas emancipatórias.
e, de certa forma, nós podemos desescravizar os seres humanos de uma série de tarefas e escravizar as máquinas nesse sentido. Em dado momento, Keila, o conhecimento ele foi ficando tão abundante, que ele deixou de referenciar e deixou de importar apenas para resolver problemas, especialmente por um certo grau de alienação e de ignorância histórica nossa, que começamos a não valorizar tanto o conhecimento como um resolvedor, um solucionador de problemas, né? Um exemplo típico disso, nós estamos assistindo, por exemplo, agora, com o recrudescimento da epidemia da AIDS, né? As gerações novas não têm mais medo da AIDS, porque as medicações permitem que as pessoas vivam com o vírus da AIDS sem morrer, ainda que tenham uma vida muito diferente de uma vida sem o vírus. Ao mesmo tempo, isso também acontece com sarampo, né? Nós estamos observando isso muito antes até da pandemia do coronavírus, uma queda na cobertura vacinal de sarampo em vários países do mundo, sendo o Brasil um dos países que observou a maior queda. Por quê? Como a vacina do sarampo funcionou tão bem a ponto de praticamente mais ninguém morrer de sarampo, aquele saber, né, necessário para a criação da vacina e aquele saber necessário no sentido dos pais entenderem que é importante vacinar seus filhos, deixou de ter muita importância, já que ninguém mais tinha sarampo. E aí passamos a voltar a ter o sarampo. Então, nesse sentido, ocorre aí uma mudança no paradigma do conhecimento, no paradigma do saber. O conhecimento ele já não é mais tão importante para o eu sei, ele começa a se tornar muito mais importante para o eu sou. Ele começa a se tornar muito mais uma ferramenta de identidade do que uma ferramenta de saber. E ele é um fenômeno típico da pós-verdade que nós mencionávamos aqui. Então, o eu sou está muito mais ligado a eu sou favorável à teoria de que a ivermectina, por exemplo, pode tratar o coronavírus. Eu sou favorável a que o governo fabrique cloroquina e que as pessoas tomem cloroquina, mesmo sem nenhuma comprovação científica e com todos os laboratórios desses medicamentos dizendo que os medicamentos não servem para tratar Covid. Começa a haver uma ideia de que a ciência ela pode ser ideologizada, né? E isso é uma forma de negacionismo. Observe que o negacionismo ele é muito mais do que você dizer que a Terra é plana ou não é, né? Quando, por exemplo, eu vou num congresso de historiadores da Segunda Guerra e eu falo, olha, eu acho, eu opino, eu sou da opinião de que o nazismo é uma filosofia de esquerda, eu estou praticando um tipo de negacionismo, um negacionismo histórico, no sentido de que existe hoje uma concordância dentro da academia de que o nazismo é uma filosofia de extrema-direita. Ao mesmo tempo que se eu vou até um congresso de história e falo, olha, eu acho, eu opino, eu sou favorável à ideia de que não houve golpe militar no Brasil em 1964. Eu estou também praticando um tipo de negacionismo histórico. Eu estou vinculando o saber. Olha, não me interessa o que vocês sabem, o que interessa é o que eu acho, o que eu sou, né? Ou podemos ir também para o campo do aquecimento global, quando nós temos aí 99,5% dos cientistas dizendo que existe o aquecimento global, e sim, ele também é causado por atividade humana. Olha, eu acho isso tudo uma bobagem. Eu acho que não existe aquecimento global. Então, hoje nós observamos que o conhecimento ele está muito vinculado a essa preservação de identidade. Eu me aferrou tanto aquele combo de pós-verdades e que é negacionista para preservar o que eu sou, a minha identidade, porque, de certa forma, a minha identidade está assustada com esse conhecimento muito fluido e com essa torrente, né, essa tempestade de signos de linguagem de comunicação. Eu costumo usar a metáfora do mesmo jeito que o Sol, né, ele manda uma tempestade de fótons para nos iluminar aqui no planeta. Hoje a humanidade ela manda uma tempestade de fótons, de signos de comunicação. E a educação tem que lidar com esses fenômenos constantemente. Eu sou padrasto e eu tenho, obviamente, o convívio com alunos que frequentam a mesma escola que o meu enteado, que os meus sobrinhos,
que tem pais que, obviamente, são negacionistas, né? Então, as crianças da minha família estão convivendo com isso e trazem para nós essas perguntas. Olha, tio, fulano falou que, na verdade, tudo isso que o professor falou é uma bobagem, que, na verdade, não é bem assim. Recentemente, por exemplo, nós tivemos o conhecimento que uma das crianças, pior, na verdade, foi mais de uma das crianças, disse que quando o professor de biologia ensinava a teoria da seleção natural, que faz parte da teoria evolucionista, desenvolvida pelo Darwin e pelo Wallace, de que aquilo era só uma opinião, porque o pastor da igreja que ele frequentava disse que não necessariamente seria isso, né? Ou seja, um negacionismo em relação à nossa biologia.